Se tem um tema que divide opiniões nos condomínios, é barulhos produzidos por crianças. De um lado, nós temos aquela pessoa que quer descansar, desfrutar do sossego do seu lar. Do outro, nós temos os pais que só querem que seus filhos possam viver bem a sua infância. E no meio disso tudo, nós temos o síndico, que tenta trazer o equilíbrio para essas situações. Se você é novo aqui, me chamo Mileide Licá, sou advogada, especialista em direito condominial e este é o canal Condomínio Sem Crise. E nesse vídeo eu vou explicar para você quando o barulho produzido pelas crianças pode sim se transformar em um problema. Vem comigo! Talvez você seja aquela pessoa que passa o dia todo trabalhando em casa e se sente incomodado porque a criança do andar de cima passa o dia todo correndo ou produzindo qualquer outro tipo de barulho. Ou mesmo você é aquele pai ou mãe que acha que tudo que a criança faz, tudo que o seu filho faz, atrapalha na convivência com outras pessoas. Bem, aqui então nós vamos ter um conflito, mas precisamos entender o que é um barulho natural, o que pode ser considerado um barulho excessivo e quando o condomínio ele precisa agir. Criança faz barulho, e isso é um fato. Correr, brincar, sorrir, falar alto, isso são coisas naturais da infância. E sim, tanto lei quanto tribunais reconhecem isso. Barulhos feitos pelas crianças, eles são considerados barulhos toleráveis, até porque o condomínio não é uma cápsula de silêncio. E existem sim barulhos que são toleráveis. Barulhos eventuais produzidos por brincadeiras são considerados barulhos toleráveis. Devemos lembrar que o condomínio não é uma cápsula de silêncio. Pelo contrário, é um local onde precisa ter convivência. E quando esse barulho passa do limite? Bem, precisamos lembrar que tudo que é excessivo, tudo que é exagero, torna-se um problema. E quando esses barulhos produzidos pelas crianças podem ser considerados um exagero? Um exemplo é quando elas passam o dia todo correndo, gritando, trazendo transtornos para quem não está envolvido nessa brincadeira. Um outro ponto é quando essas mesmas crianças passam tempos em tempos, seja durante o dia ou até mesmo à noite, arrastando móveis para acomodar os seus brinquedos e, enfim, realizar o seu momento recreativo. São exemplos clássicos que podem trazer, de fato, um barulho excessivo. Podem atrapalhar a tranquilidade e o sossego das outras pessoas. Ou seja, o problema não é a criança. O problema não é ela viver a sua infância. O problema vai residir quando se torna algo repetitivo, intenso e, principalmente, quando os pais não têm o controle dessas ações. Vamos lembrar que os pais são os responsáveis legais pelas crianças. São eles que irão ser responsabilizados em eventuais barulhos excessivos. E aqui vão algumas dicas práticas para os pais a fim de conduzir a criança a ter a sua infância sem incomodar o seu vizinho. A exemplo delas é você providenciar um tapete ou providenciar um EVA para que os barulhos produzidos pelos saltos das crianças não venham incomodar a unidade, seja ao lado, seja a unidade de baixo, enfim. Esse é um exemplo do que os pais podem fazer. Um outro exemplo é conversar com a criança, ela entender que existe um limite para que ela possa produzir esses ruídos, esses barulhos. Um outro exemplo é adaptar as atividades que essa criança faz justamente para não gerar incômodo para o seu vizinho. Vale lembrar que todas essas opções não se trata de privar a criança da sua infância, mas apenas de adaptar para que todos possam viver melhor em sociedade, para que todos possam ter uma boa convivência. E se você é um vizinho que está sofrendo com esses barulhos excessivos produzidos pelas crianças? Ora,
Conforme já dito em outros vídeos que nós falamos sobre barulhos excessivos, a prática é a mesma. A primeira dica é conversar com os pais dessa criança, e isso de forma empática, porque às vezes os pais não têm noção que está atrapalhando o seu sossego e a sua tranquilidade, você, vizinho incomodado. Pronto, não resolveu? Você então poderá registrar no livro de ocorrências do condomínio o seu incômodo, registrando hora, registrando fato, sem exageros, levando apenas o que de fato está ocorrendo. Após essa medida, o síndico tomará conhecimento e só assim ele poderá agir em nome do condomínio, fazendo a notificação, seja ela de advertência, e se persistir os mesmos atos, o condomínio então poderá aplicar a multa. Aquela multa estipulada lá no regimento interno que todo condomínio tem. Pois bem, criança não é barulho, tá? Criança não é um problema. Muito pelo contrário, criança é vida. Se torna um problema quando os pais eles não têm o controle sobre essas crianças. O que torna um problema é justamente a intensidade que eles vão produzir esses ruídos ou esses barulhos. E se você já passou por algum problema assim, nos conte nos comentários como foi que você conseguiu resolver. E no próximo episódio, nós iremos falar sobre um outro tipo de ruído ou barulho que também é muito comum e que traz muitos problemas nos condomínios. São chamados ruídos coletivos. Como assim, Milady? Sim, são aqueles ruídos ou barulhos produzidos em áreas comuns do seu prédio. Salão de festas, churrasqueira, piscina, quadra de esportes. Pois bem, se você quiser saber mais, não perca o próximo episódio da série Barulhos no Condomínio. E se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum episódio da série Barulhos no Condomínio, que são produzidos aqui neste canal Condomínio Sem Crise, porque o nosso intuito é que você tenha uma convivência no seu condomínio totalmente sem crise e sem drama. Até mais!